A paz do Senhor a todos. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, capítulo de número 5, versículo de número 21. Diz assim a palavra de Deus: Viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus depois que gerou a Metusalém 300 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos, e andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Meus queridos irmãos, quando eu vi esta palavra, eu perguntei ao Espírito Santo: pode-se tirar da vida de Enoque, com tão pouca informação que temos acerca deste homem de Deus, uma mensagem que venha edificar a sua noiva? E o Senhor me disse que sim, porque quando nós olhamos para a vida de Enoque, nós aprendemos. Enoque mostrou que é possível se manter fiel a Deus em meio de grande corrupção terrena. É possível, porque olhamos e vemos que havia duas linhagens: a linhagem piedosa de Sete, a qual eram chamados de os filhos de Deus, e nós vemos a linhagem ímpia de Caim, e da linhagem ímpia de Caim vieram as filhas dos homens, a qual nós vemos no capítulo 6, no versículo 2 de Gênesis. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus começaram a entrar em casamento, tomar aquelas mulheres para si. Ou seja, a linhagem piedosa de Sete começou a se corromper e se misturar e se aliançar com a linhagem ímpia de Caim. Nos tempos de Enoque, essa corrupção estava começando. Nos tempos de Noé, a corrupção estava geral, conforme diz a palavra do Senhor: um pouco de fermento leveda toda a massa. Porque em Gênesis 6, versículo 12 diz que viu Deus que toda a terra, todas as pessoas haviam se corrompido. Então o Senhor mandou com que Noé fizesse uma arca, no versículo 14. Então eu olho para a vida de Enoque e eu começo a ver que uma pessoa como Enoque, vivendo naquela época tão difícil, tomou uma decisão de servir a Deus. O pecado estava lá. O pecado estava lá, e desde o capítulo 4 de Gênesis, o Senhor já disse até para o próprio Caim, no capítulo 4, no versículo de número 7, o Senhor disse que o pecado ia bater na porta de Caim, mas ele deveria dominar sobre o pecado. O pecado estava lá, estava ali diante dos olhos de Enoque. Enoque também havia já prostituição na terra. Nós olhamos e muitas vezes até as pessoas pensam, mas naquele tempo não havia tanta corrupção. Os tempos de agora são tempos mais difíceis. Eu vivo ouvindo isso da vida de muitas pessoas, mas a palavra do Senhor diz, querido, que naquele tempo a corrupção já estava sobre a terra. A linhagem ímpia de Caim, a palavra do Senhor já mostra no capítulo 4 de Gênesis, no versículo 18, que um homem chamado Lameque tomou para si duas mulheres, Ada e Zila. Já estava lá, o pecado começou a entrar, a corrupção. Se as pessoas pensam que as coisas começaram a piorar agora e que os tempos de Enoque era fácil, essa pessoa está totalmente equivocada, está enganada. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz, querido, que existia já logo de cara a bigamia, né? Duas mulheres aquele homem tomou, as mulheres formosas, ou seja, mostrando as formas do seu corpo. Na época de Enoque, na época de Noé, isso já existia. E nós olhamos ali no capítulo 13 de Gênesis, no versículo 13 de Gênesis, já tinha Sodoma e Gomorra. Olha, nos tempos do apóstolo Paulo, por exemplo, havia prostitutas cultuais. A palavra do Senhor diz em 1 Reis 15:10
que Asa, um dos reis de Judá, tirou até homens, prostitutos cultuais que havia naquele tempo, para poder fazer a vontade de Deus. E alguém hoje vai falar: olha, mas hoje está mais difícil, pastor. Como é difícil manter a integridade com Deus, como é difícil se manter no caminho de Deus. Ora, nós temos que tomar uma decisão. Enoque tomou uma decisão. Quando você decide servir a Deus, você não vai só querer as bênçãos de Deus, você deve querer o pacote completo. Ser cristão é assumir um compromisso com Deus, um compromisso com a sua postura, um compromisso que nós olhamos que para tudo nesta vida existe regras e nãos. Dentro do trabalho, a roupa correta, a forma correta, equipamentos de segurança, horários para entrar, né? Existe um tempo de treinamento. Mas quando está dentro do reino de Deus, as pessoas acham que Deus é confusão, que Deus é irresponsável, que Deus aceita qualquer coisa. Mas quando nós assumimos essa responsabilidade, nós temos que aceitar o pacote completo, porque dentro do cristianismo também existe os nãos de Deus. Existe o: você não pode vestir esse tipo de roupa, você não pode falar desta maneira, você não pode ir em devidos lugares, você não pode ser dessa forma. Existe os nãos de Deus. Você não deve assistir esse filme, você não deve ouvir esse tipo de música. Existe os nãos de Deus. É uma questão de escolha. Você acha que Enoque não teve oportunidade de pecar? Você acha que Enoque não teve oportunidade de ficar apreciando também aquelas mulheres bonitas que existiam no seu tempo? Como os outros começaram a casar com essas mulheres, Enoque, ele fazia o quê? Ele tomava uma decisão. Ele falava: olha, o pecado está ali, mas eu decido servir a Deus. Não tenha dúvida que você está no mundo, querido. Olha, as drogas são pecado. Você que teve problema com droga, provavelmente o diabo vai oferecer o prato de droga para você. Você que tinha problema com prostituição, provavelmente o diabo vai trazer um prato de prostituição para você. Você que teve problema com corrupção financeira, provavelmente o inimigo vai oferecer propostas ilícitas para você. O pecado jaz à porta, mas olha, o desejo será para ele, mas você deve dominar sobre o pecado pelo poder do Espírito Santo. E como você vai dominar o pecado? Vamos olhar para a vida de Enoque. A Bíblia diz que Enoque andava com Deus. Sabe o que é andar com Deus nos tempos de Enoque? Pensa, será que no tempo de Enoque havia uma Bíblia para Enoque poder estar meditando, como nós temos hoje, a facilidade, o que Deus nos concedeu, uma Bíblia no nosso idioma? Nos tempos de Enoque não tinha. Quem escreveu o Pentateuco, a Torá, foi Moisés que escreveu. Moisés só vai aparecer lá no capítulo 2 de Êxodo, versículo 10, né? Nós vemos ali, quando ele leva o nome de Moisés. Então, Enoque não tinha nem Bíblia. Sabe, é como se toda cidade onde você mora, né, a cidade onde você mora, todo mundo tivesse corrompido. Ninguém quisesse mais saber de Deus. Não havia mais nem mesmo onde você arrumar uma Bíblia e você conseguir ter comunhão com Deus. Ele não tinha as Escrituras. Já pensou se Enoque vivesse o nosso tempo? Ele não tinha Bíblia. E como é que ele tinha essa comunhão com Deus? Como é que ele andava com Deus? Ele era um homem de oração. Ele buscava a presença de Deus. Queridos, olha, você quer resposta de Deus? Leitura de Bíblia, que você tem, né? E oração. Mas quando eu olho na vida de Enoque, ele não tinha Bíblia. E ele tinha a resposta de Deus através de oração. A comunhão que esse homem tinha. Sabe, eu começo a pensar que hoje, na facilidade que o ser humano tem, que o homem tem, que Deus nos dá, sabe? E as pessoas acham tanta dificuldade de andar com Deus. Nos tempos de Enoque não tinha igreja, não tinha templo, não tinha sacerdote.
para que Enoque pudesse correr até o sacerdote, para poder aprender acerca da lei de Deus, né? Não tinha. Deus mostrou ali através da vida de Enoque que uma pessoa do tempo de hoje, que a pessoa tem a igreja, ela vira uma esquina, ela acha uma igreja, ela vira outra esquina, ela acha outra igreja. Olha, eu tenho certeza que ainda que a corrupção está grande em muitas igrejas, sempre vai existir um remanescente fiel para você procurar e congregar no lugar, e ser submisso naquele lugar, e participar do estudo bíblico, e participar da reunião de oração, e participar e ter compromisso nos cultos. Sabe por quê? Porque eu tenho certeza que nos tempos de Enoque, se houvesse alguém para falar: Enoque, está tendo reunião de oração, você vai? Sabe o que ele ia falar? Eu sou o primeiro a estar lá. Quando chegasse para abrir a igreja para ter a reunião de oração, eu tenho certeza absoluta que Enoque já estava cheio do Espírito Santo para poder começar aquela reunião. Mas não tinha, já que todos estavam se desviando. Hoje você tem uma facilidade tão grande. Será que tudo isso não vai vir a juízo? Será que não é brincar com Deus essa falta de compromisso que as pessoas têm tido, trocando Deus por tanta coisa, sabe? É qualquer coisinha, a pessoa já não vai na igreja. Qualquer coisa que acontece, a pessoa não tem o compromisso. Eu acho interessante que não tem. Você observa que o homem recebe do homem a honra e o compromisso, mas quando se fala de Deus, olha, tá que nem Enoque. São poucos que estão fazendo isso. São poucos que honram a Deus. Eu olho para esta palavra e eu começo a pensar: bom, não tinha profeta a não ser o próprio Enoque. Nós vemos que andar com Deus só existe uma forma, né? Amós 3:3 diz: andarão dois juntos nesta terra se não estiverem em acordo. Será que vai andar dois juntos nessa terra se não tiver em acordo? Será que Deus iria entrar dentro dos preceitos de Enoque para poder andar com Enoque? Ou era Enoque que deveria entrar dentro dos preceitos de Deus para poder andar com Deus? Porque Deus é Deus e o homem é o homem. As pessoas estão procurando neste tempo presente um Deus que se encaixe nas suas concupiscências, um Deus que se encaixa. A Bíblia nos mostra que o Senhor, de fato, Ele chama as pessoas para vir como elas estão, mas elas não devem permanecer como elas estão. Por isso que o Senhor disse àquela mulher que foi pega em prostituição: vá e não peques mais. Mas as pessoas estão procurando doutores conforme as suas próprias cobiças, conforme os seus próprios pecados. A palavra do Senhor diz em 2 Timóteo 4:3: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias cobiças. E repare, desviarão os ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Amontoarão. Olha, eu vou ler o 3 de novo, versículo 3: porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichões nos ouvidos, amontoarão para si doutores, pastores, missionários, evangelistas, apóstolos, conforme as suas próprias concupiscências. É isso que a Bíblia diz. Pessoas que querem, na verdade, não querem andar com Deus, querem que Deus ande com eles, que Deus entre nos preceitos deles. Não dá para andar dois juntos nessa terra se não houver concordância entre eles. Enoque, ele com certeza, ele foi exortado por Deus. Deus ensinou Enoque o que é que Deus queria da vida dele. Eu tenho certeza que para Enoque deixar isso ou aquilo, não andar em conformidade com a sua época, para ele teve que tirar aquilo dele para poder honrar a Deus. Mas nós vemos que nos tempos da atualidade, olha, sabe o que está acontecendo? Você já parou para pensar que
quanto mais tempo você passa com alguém, mais parecido com essa pessoa você fica. Por que você acha que existe cover para tudo? Você vai encontrar cover de tudo quanto é a banda que tem por aí. Você vai achar cover de banda de Raul Seixas, cover de Legião Urbana, cover de Elvis Presley, de Beatles. Você vai achar cover até do Galeão Cumbica, até de Falcão, até do Tiririca. Por quê? Porque essas pessoas, eles seguem essas pessoas. Por isso que quanto mais tempo você passar com Deus, mais parecido com Deus você vai ficar, querido. Eu olho para a vida de Enoque, eu começo a ver, né, que é possível, sabe, você não andar conforme a concupiscência desta terra, conforme a moda deste mundo. Eu não preciso me vestir igual àquela pessoa, porque isso é moda agora. Eu não preciso cortar o meu cabelo igual como todo mundo está cortando. Eu não preciso de usar uma roupa igual todo mundo usa, porque é moda. Eu posso ser elegante, eu posso ser bem vestido, eu posso estar bem vestido de uma maneira que eu honre e glorifique o nome de Deus com a minha aparência. Enoque era uma diferença na sua época, sabia disso? Não existia na época de Enoque ninguém que fosse igual a Enoque. Ele era a diferença. Deus, quando chamou o seu povo, Deus chamou o povo para ser um povo santo, um povo separado, um povo diferente, um povo para andar com Deus. Não existia ninguém como Jó. A Bíblia diz que ninguém era como Jó na época de Jó. Ora, ninguém era como Noé na época de Noé. Por que as pessoas hoje querem ser como se fosse um caminhão de melancia? Todo mundo é igual. Olha, se a moda é essa, então assim eu vou me vestir. Você pode ser a diferença. Por isso que eu digo, ande com Deus, querido. Ande com Deus. Eu olho para a palavra do Senhor na vida de Enoque. Eu começo a pensar no que disse o apóstolo Paulo. Ele disse que nós deveríamos, Filipenses 2,15, ser como luzeiros deste mundo, como astros deste mundo, seja como luzeiros no meio de uma geração corrompida e perversa. Você pega uma brasa e você coloca essa brasa no braseiro, ela continua acesa, porque tem mais brasa lá, é mais fácil arder entre brasas. Você pega essa brasa e você tira essa brasa, vamos supor que todas as outras brasas se apagassem. Para que aquela brasa se mantenha acesa, ela deve ter uma intensidade de calor muito grande, que só Deus pode conceder. Enoque era uma brasa assim. Você reparou que as pessoas estão esfriando? Você reparou? Será que não foi difícil para Enoque se manter aceso? Imagine que todos dentro da tua empresa não quisessem saber de Deus. Imagine que todos dentro da tua escola não quisessem nem sequer mencionar o nome do Senhor Jesus. Não quisessem saber nada de versículo bíblico, nada de pregação. Imagine que toda a sua cidade se corrompesse e só você, como Enoque, se mantesse ali íntegro a Deus. É como uma brasa fora do braseiro. Mas Enoque mostrou com sua vida que andando com Deus é possível manter a chama acesa. Porque muitas vezes nós pensamos, né? Mas é o tempo. Quanto tempo você tem de crente, meu irmão? Quanto tempo você tem de cristão? Com a facilidade do evangelho hoje, quanto tempo você tem? Algum vai falar, olha, eu tenho 3 anos que eu me converti. O outro vai falar, olha, eu tenho 6 anos que eu estou servindo a Deus. O outro, olha, já se fazem 10 anos, meu irmão. E você percebe que a maioria, eu não digo todos, começam a entrar numa decadência espiritual. Aquilo que antes para ele não podia, agora pode. A pessoa começa a esfriar,
ela começa a perder aquela chama, aquele fogo, aquele ardor que ele tinha. Mas quando eu olho na vida de Enoque, eu fico espantado com este homem, porque a Bíblia diz que ele viveu 65 anos e ele gerou o avô de Noé, que é Metusalém. E depois diz que Enoque andou com Deus e ele viveu 300 anos. 300 anos. Se alguém perguntasse para Enoque: ô Enoque, quanto tempo você tem de cristão, Enoque? Ele ia falar: olha, tem 3 séculos, meu irmão. Tem 300 anos que eu sirvo ao Deus vivo. E aí, alguém perguntaria: Enoque, você esfriou na fé? Ele vai falar: olha, eu estou tão cheio de sede de Deus, que eu estou sentindo que uma hora eu vou ser transladado, não vou provar nem a morte, de tanto que eu quero me encontrar com o meu Senhor. Meu Deus, isso é assustador. Num tempo tão difícil, sem Bíblia de estudo, sem uma igreja para poder conhecer, sem um irmão para Enoque bater na porta de Enoque, vamos buscar junto, Enoque. Imagina, olha, aparecer 5, 6 irmãos se chamando para orar, e você fala: hoje não dá para mim ir, porque eu tenho uma coisa para resolver por aí, não quer nem falar o que é, para não comprometer. Aí alguém, você já pensou Enoque nessa época? Olha, porque Enoque 300 anos viveu, não esfriou na fé, a ponto de Deus olhar para o coração desse homem e falar: eu vou levar ele embora, já que ninguém quer saber de mim, eu vou transladar esse homem. Querido, quando eu olho para esta palavra, eu me lembro, por exemplo, de Josué. Em Josué 14, 10 ao 11, Caleb falou que tinha sido chamado, já fazia 45 anos, desde o tempo que ele tinha sido chamado para aquela batalha. E agora ele falou: olha, hoje, Josué, ele estava falando com Josué naquela hora, já tem 85 anos, eu tenho 85 anos de idade, faz 45 anos que eu fui chamado, e eu tenho a mesma força que eu tinha de quando eu fui chamado, tenho força para entrar para a guerra e sair do combate. Tal era a minha força naquela época, tal é agora. Querido, quanto tempo você tem de cristão? Quanto tempo você está pregando? Quanto tempo você está esperando promessas se cumprirem na sua vida? Quanto tempo você está esperando para ter um filho que você pediu e Deus prometeu que vai te dar? Você recebeu uma revelação, talvez em sonho, talvez Deus te falou em oração, eu não sei, mas quanto tempo você está esperando para que se cumpra aquele plano que você tem, que você colocou diante de Deus, que você tem orado para a tua família? Quanto tempo você está esperando? Eu não sei, mas através da vida de Enoque eu posso dizer para você: olha, não esfria não, continua andando com Deus, continua no caminho de Deus. Nós não temos nenhuma desculpa para esfriarmos na fé, quando nós olhamos para a vida deste homem chamado Enoque. Querido, o que eu tenho a dizer sobre a vida de Enoque? Bom, primeiro, não ande sozinho, não ande só, porque a palavra do Senhor diz que é melhor ser 2 do que 1. E aí imagina se essa pessoa que você anda é Deus. Ainda que muitas vezes, talvez você se sinta sozinho, existem promessas de Deus, que Ele nunca vai nos abandonar. A palavra do Senhor diz, em Mateus 18, versículo de número 20, que onde estiverem 2 ou mais reunidos no nome do Senhor, ali está o Senhor. Mas Isaías 49:15 diz que ainda que uma mãe se esquecesse do seu filho, todavia o Senhor diz: eu não me esquecerei de ti. Sabe, ainda que aquela que amamentou se esqueça do seu filho, ainda que você se sinta abandonado, ainda que você não tenha um ombro para chorar, há uma promessa de que se você quiser, você pode andar com Deus, porque Deus não vai abandonar a sua vida. Andar sozinho é loucura. Tem pessoas que acreditam, que confiam na sua inteligência, que confia e diz: olha, eu sou uma pessoa muito esperta. A pessoa fala: como eu sou esperto? Dificilmente eu sou enganado.
Olha, a Bíblia é muito clara, ela diz que maldito é o homem que confia no homem e faz do braço carnal a sua força. Não vai sozinho. O próprio Moisés disse em Êxodo 33, 14 ao 15, ele disse assim, olha, Deus falou para ele, minha presença vai contigo. Sabe o que Moisés falou? Se a tua presença não for comigo, não nos faça nem sair daqui. Não vá sozinho. Se você confiar na tua carne, se você confiar no teu dinheiro, se você confiar na tua mente, se você confiar na tua sabedoria, você vai quebrar a cara, você não vai conseguir, vai ser mais um tombo que você vai levar. No final haverá decepção, mas se você andar com Deus, como andou Enoque, não tem como você errar, porque você lembra que o povo de Israel seguia a arca da aliança, seguia a nuvem, seguia a coluna de fogo. Quando nós seguimos a Deus, quando nós andamos com Deus, é Ele que vai apontar o caminho para nós, não é nós que vamos na frente e Deus vai atrás, é Deus que vai na frente e nós vamos atrás seguindo os passos de Deus. Andar com Deus é seguir a direção de Deus. É seguir a direção de Deus. Mateus 28, 20 diz: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Andarão dois juntos nesta terra, se não houverem concordância entre eles? Enoque foi transladado. O Senhor levou Enoque, o primeiro a ser arrebatado sem provar a morte, foi Enoque. Mas Enoque desejava Deus, ele ardia por Deus. Talvez hoje, se nós perguntássemos para a igreja, para as pessoas, se decidisse de você, Jesus voltar hoje, você estaria pronto para encontrar com Deus? Só existem duas coisas: ou é levado ou é deixado para trás, para o juízo. O Senhor não vai levar uma pessoa que não deseja. É como um noivo que vai longe, ele pega o avião, ele vai para fora do país para poder buscar a sua noiva. Ele fala: eu tenho que buscar minha noiva, que ela mora lá em tal lugar, e eu quero me casar com ela. Nós estamos trocando conversas por cartas. Ela me ama, ela vive falando que me ama, que anseia pela minha presença, e eu amo ela, e anseio pela presença dela, então eu vou buscá-la para se casar comigo. Agora, nos tempos em que vivemos, imagine pessoas com tão pouco tempo de cristão, que se você encostar na pessoa, você se transforma numa estátua de gelo. É claro que não, né? Porque o fogo de Deus não se apaga. Mas dá para entender a metáfora. A pessoa está tão fria, tão fria, tão fria. Você fala para ela: olha, Deus vai fazer na tua vida, nós estamos orando. A pessoa dá um amém amarelado, parece que está enroscado na garganta para falar, não consegue. Ora, o cristão não deve se apagar, a chama não deve se apagar. Nós devemos seguir o exemplo de Enoque. Então eu fico pensando, queridos, o Senhor não vai buscar uma pessoa que não ama. As pessoas que não amarem a Deus serão deixados para trás, ficarão. O arrebatamento da igreja, em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai buscar aqueles que amam a Ele, aqueles que o desejam, aqueles que o querem, aqueles que manterem uma chama acesa. O Senhor não vai levar pessoas que não querem Ele. Eu tenho certeza que se hoje fosse a volta do Senhor, pessoas cristãs teriam medo de Jesus voltar, estariam morrendo de medo, porque não estaria preparado para se encontrar com o Senhor. Então nós temos que desejá-lo ardentemente.
Mas não há como desejar o Senhor, não há como andar com o Senhor, se eu estiver fora dos seus preceitos. Porque não pode andar dois nesta terra se não tiverem concordância entre si. Em Números 11, 4 e 6, que diz que entre o povo de Israel foi uma mistura de gente, um populacho de gente. E esse povo despertou dentro do povo de Israel o desejo das comidas do Egito, e a ira do Senhor veio sobre esse povo. Eles queriam comer carne, eles queriam comer os pepinos, os melões, os alhos. E a palavra do Senhor diz que o Senhor deu carne para aquele povo. E no versículo 33 ao 34, que quando a carne estava entre os dentes, antes deles mastigarem veio a praga, porque a ira de Deus se acendeu contra aquele povo. Como que Deus pode conduzir, levar um povo que não quer segui-lo, que não deseja, que fica olhando para trás? Lembra da mulher de Ló? Quando estava sendo destruído Sodoma e Gomorra. Ora, em Gênesis 19, 26, os anjos falaram: olha, vocês devem fugir. Quando eles estavam fugindo, a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. Como que Deus pode salvar alguém que está preso no passado, que só olha para trás, que não olha para frente, que não consegue viver uma nova vida, que não consegue andar com Deus, que está preso às coisas do mundo, que está preso às concupiscências dessa terra, que está preso aos desejos dessa terra? Olha, é possível você ser a diferença agora. É possível você honrar a Deus aqui nesta terra. João 15, 18, 19 diz que se o mundo vos odeia, você deve saber que antes que o mundo odiasse, nós odiou primeiro Jesus. Mas sabe o que o Senhor disse? Que nós devemos ter bom ânimo. Em João 16, 32, porque Ele venceu o mundo. Jesus foi tentado em tudo, sem pecado. 1 João 2,15 diz: não ameis o mundo e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, porque as coisas do mundo são concupiscência da carne, concupiscência da vida. Olha, do mundo, dos olhos, é o pecado, é a iniquidade. Mas diz que o mundo passa e também as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade do Pai permanece para sempre. Por que hoje o mundo está gostando tanto da igreja? Por que tem tantos amigos do Evangelho? Por que na época das campanhas de política a igreja está recheada de deputados, recheada de vereadores, pessoas que foi lá para fazer uma visita e depois, quando acaba a campanha política, essas pessoas somem? Mas na época da política, quer ajudar a igreja, quer comprar tinta da parede da igreja, quer ajudar a comprar cadeira para a igreja, quer ajudar a pagar aluguel de igreja. Olha, igreja, eu vou dizer uma coisa: a Bíblia diz que Jesus, ele é o cabeça da igreja. O cabeça é o que sustenta a casa. Enquanto Jesus for o cabeça da tua igreja, enquanto a igreja for submissa a Jesus, ele há de sustentar a tua casa. Sumi calabassubiandecai, lá cobiaçou, mandecalabassubiandecai. Tiago 4,4 diz que aquele que se fizer amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Em Gálatas 6,14, Paulo diz: olha, e é por isso Paulo fala que o mundo está crucificado para Paulo, e Paulo está crucificado para o mundo. Você pode viver como um sapo no brejo sem se sujar. Você pode viver neste mundo como o óleo dentro do mesmo copo que estiver com água, sem se misturar. Você pode ter contato com as pessoas, você pode ser luz na vida dessas pessoas, você pode conduzir essas pessoas a Cristo, você pode evangelizá-las, você pode ajudá-las, você pode dar cesta básica para elas, você pode fazer de tudo por amor, como Jesus fazia, mas sem se corromper, sem ser como o mundo, sem se vestir como o mundo, sem falar como o mundo, sem estar em lugares que desagradam a Deus. Você pode ser a diferença. Calabassubiandecai. Quando eu olho para a palavra do Senhor, eu vejo que os dias de Enoque
eram diferentes dos dias de Noé. Nós estamos vivendo, no meu pensamento, nós estamos vivendo os dias de Enoque. Por que eu digo isso? Porque quando você vai para o capítulo 24 de Mateus, você vê que no versículo 37 diz que como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ora, nos dias de Noé, Noé entrou na arca com toda a sua família e todo o restante foi destruído e não teve mais espaço para arrependimento. Acabou, não teve segunda chance. As águas do dilúvio mataram todo mundo, não houve uma segunda chance. E a palavra do Senhor diz que quando uma nação, quando um povo, quando o Senhor, Ele proferir algum juízo contra uma nação, e se essa nação se arrepender, o Senhor também não vai fazer o juízo, Ele também não vai destruir aquele lugar. Isso aconteceu com Nínive. O profeta Nínive foi lá e pregou, e o povo se arrependeu. Deus não destruiu Nínive, mas para aquela geração do tempo de Noé, aquele povo não queria mais saber de Deus. Então Noé e sua família foi salva, 8 pessoas, mas todo o restante pereceu. E a palavra do Senhor diz em Mateus 24, 37, que vai ser exatamente dessa forma que vai acontecer. Como diz no versículo 38 agora: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Não vai ter mais segunda chance. Por isso eu acredito que no versículo 40 é uma outra parte que diz: estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Olha o versículo 41: estando 2 trabalhando no moinho, será levado uma e deixada a outra. Aqui nós vemos que ainda há uma pessoa levada e a outra deixada. E quando nós olhamos o original das Escrituras, o grego chama levado de paralambano, e o significado é tomar, levar consigo, para associar consigo, um associado, um companheiro. É como uma metáfora, né? Aceitar ou reconhecer alguém tal como ele professa ser. Olha que tremendo. Mas quando diz que o outro será deixado, a palavra no grego é apiemi, que significa enviar para outro lugar, mandar embora. É como de um esposo, um marido que se divorcia da sua esposa. Deixar, expelir, abandonar. São esses os significados que fica para aquele que é deixado. Ou seja, eu vejo que isso vai acontecer no arrebatamento da igreja. Porque Jesus vai tomar a tua noiva, Jesus vai levar a sua igreja embora dessa terra, e vai ficar pessoas nessa terra para a época que vai ter 7 anos, o acordo do anticristo, aonde vai começar a ter as tribulações, a grande tribulação, que vai vir através desta aliança. Por isso, quando eu olho a vida de Enoque, eu vejo que estamos vivendo exatamente os tempos de Enoque. Porque Enoque foi levado, transladado, sem provar a morte, mas ainda ficou pessoas para que houvesse ainda uma chance das pessoas poderem se converter a Deus. Enoque é uma espécie de igreja arrebatada. Quando eu olho para a vida de Noé, eu vejo a época da volta do Senhor, né? Quando o Senhor vem, Ele volta e Ele estabelece o seu juízo na terra. Queridos, você quer ser levado por Deus? Então você deve amar a Deus, andar com Deus, porque Ele vai tomar a sua noiva, como diz ali no original, paralambano, para associar-se consigo. Em Daniel 9, no versículo 27, que depois o anticristo vai fazer uma aliança de 7 anos, e na metade dos 7 anos ele vai quebrar essa aliança, conforme Apocalipse 13, 5, que fala de 42 meses. 42 meses é 3 anos e meio, queridos. Ele vai quebrar esta aliança, então vai vir grande tribulação sobre a terra. Ora, enquanto está vindo essa aliança de 7 anos,
O casamento de um judeu era de 7 dias, uma boda, as bodas de uma pessoa que havia se casado. E eu creio que enquanto está vivendo essa época na terra, de 7 anos da aliança que o inimigo vai fazer, a igreja estará na mais gloriosa, a mais grande festa que vai existir, que vai ser as bodas do Cordeiro. 7 anos, creio eu, que a igreja estará no céu festejando as bodas do Cordeiro com o noivo. Agora, você quer ser levado por Deus? Ele só vai levar aqueles que o amam. 1 Coríntios 10, 21 diz que você não pode beber do cálice do Senhor e comer da mesa dos demônios, ter do cálice dos demônios ao mesmo tempo. Você deve tomar uma decisão: ou você serve a Deus, ou você serve a Baal. Com Deus não tem meio tempo. É possível viver nesta época tão difícil na terra, mas mais fácil do que a época de Enoque. É possível viver em santidade, separado, honrando a Deus, sem se apagar, buscando a sua presença, estando pronto para Deus, não se misturando com as concupiscências dessa terra, em nome do Senhor Jesus. Amém.